João capítulo 5, abre tua Bíblia rapidinho. João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. Corre. João capítulo 5, versículo 1. Acharam? Quase ninguém? E aí, Daci, meu irmão? Não vai liberar não, velho? Marco vai deixar ir embora? Tá bom de trazer a família já para cá, né, Daci? Glória a Deus pela sua vida, bom te ver aí, meu irmão. João capítulo 5, versículo 1, com reverência à palavra do nosso Deus, ele nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O homem enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta aí que a gente vai voltar nesse texto, amém? Esse é um texto que muitos de nós conhecemos, mas antes de aprofundar nesse texto, nós vamos entender primeiro o contexto. No capítulo 4, se a gente voltar ali no capítulo 4, não precisa voltar, eu vou explicar aqui para vocês. No Evangelho de João, ali no capítulo 4, a gente vai ver alguns milagres antes desse acontecendo. 2 histórias especificamente que vão servir como uma base para essa história aqui que nós estamos vivendo, que nós estamos falando nessa noite, para vocês entenderem um pouco. Então lá em João capítulo 4, não precisa abrir, do versículo 1 ao 42, a gente vai ver uma história muito conhecida de todos nós, que é Jesus tendo um encontro com a mulher samaritana. Então Jesus está passando pela cidade de Samaria, os samaritanos eram um povo que eram brigados com os judeus. Jesus era um judeu, então eles não se davam, eles não se falavam, eles brigavam. Os samaritanos tinham sua maneira de adorar a Deus, sua maneira de buscar a Deus diferente. Para eles não precisava ir a Jerusalém, para eles a adoração era em Samaria. Então os samaritanos e os judeus, apesar de ser todos ali povos de Israel, eles não se davam, eles não se batiam, nem se falavam. E aí então Jesus está passando por lá, senta à beira de um poço. E aí vem uma mulher samaritana tirar água e Jesus começa a ministrar, Jesus começa a evangelizar aquela mulher. Então ele começa a conversar com aquela mulher e ela vem atrás de água e ele começa a falar: me dá água. E ela falando: mas como é que um judeu vem falar com uma mulher samaritana? Um homem e uma mulher já não conversavam muito naquele tempo, imagina um judeu e uma mulher samaritana. Então ela fala: mas o senhor quer água? E ela fala, e Jesus fala para ela: se você soubesse quem está falando com você, você ele começa a falar: se você soubesse quem está falando com você, você ia entender que você nunca mais ia ter sede na sua vida. Eu ia te dar água que ia saciar a tua sede, a tua necessidade para o resto da tua vida. E ela começa a tentar entender aquilo, falar: mas que água é essa? O que esse cara está falando? Até que Jesus fala quem ele é. Até que ela tem um encontro poderoso com Jesus, e Jesus começa a ministrar a vida daquela mulher, e aquela mulher entrega a sua vida ao Senhor e reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E ela volta para Samaria, e por conta daquela mulher, várias pessoas são alcançadas por Jesus. Um povo que não adorava, que não cria em Jesus. Mas um encontro com aquela mulher samaritana, ela deu ouvidos a Jesus, ela seguiu as orientações e as direções de Jesus, e a sua vida é transformada, e a sua vida é mudada. Aquela mulher samaritana teve um encontro que mudou a sua história. Ela teve a oportunidade de sua vida e mudou a sua história, bem como a história de muitos da sua cidade. Essa mulher permitiu Jesus ministrar a sua vida. Ela se permitiu conhecer a verdade.
e ter a sua vida transformada pela verdade. Continuando no mesmo capítulo 4, lá a partir do versículo 43 até o 54, a gente vê a história de um centurião romano, um homem que estava ali a serviço, um oficial, um militar do Império Romano, que estava a serviço do Império Romano, perseguindo os cristãos, perseguindo a Jesus, e ele está com seu filho doente. Só que ele chega ao fundo do poço e ele olha para todos os lados e não vê solução para que seu filho seja curado e não morra. E o que esse homem, esse oficial, centurião, vem de centúria, ele liderava um batalhão de 100 soldados romanos. Então ele era um alto líder no comando militar romano. Mas ele chega ao fundo do poço, ele tinha tentado de tudo e nada tinha mudado a situação do seu filho que estava enfermo, morrendo. E a última alternativa, como muitos de nós, é buscar Jesus. E aquele homem busca Jesus, o centurião. Então ele encontra Jesus e pede: Senhor, cura o meu filho. E aí Jesus, lá no versículo 50 de João 4, já respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Então esse homem, que jamais poderia passar pela sua cabeça que buscaria Jesus, buscou a Jesus, Jesus curou. Ele creu na palavra de Jesus e Jesus curou o filho daquele homem. E ele e toda a sua família foram salvos, entregaram suas vidas a Jesus. Olha que passagem linda, um homem que a princípio jamais seria um seguidor de Jesus. Pelo contrário, ele era um perseguidor, mas ele tem um encontro com Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus, assim como vocês vieram nessa noite ao encontro de Jesus. E ao receber uma palavra, uma direção de Jesus, ele creu e seu filho foi curado. Esse homem coloca toda a sua esperança, a sua fé em Jesus, crê na palavra de Jesus e vai, e o seu filho é curado. E ele e a sua família entregam suas vidas a Jesus. Por conta desse homem ter ido ao encontro de Jesus e crido na sua palavra, ele teve a sua vida transformada. Então a gente vê aqui duas situações de duas pessoas que teoricamente jamais dariam atenção a Jesus. A gente vê a história da mulher samaritana, um povo brigado com os judeus, que jamais procurariam Jesus, e a história de um centurião romano, que era um perseguidor dos judeus, um perseguidor de Cristo, e que jamais também, a gente, em sã consciência, imaginaria que ele fosse atrás de Jesus. Mas por terem ido atrás, por terem dado ouvidos à palavra de Jesus, tiveram suas vidas transformadas, tiveram suas vidas mudadas. Amém? Então a gente vai voltar agora ao nosso texto principal, lá de João capítulo 5, desse culto. Tudo isso aconteceu antes de Jesus chegar a Jerusalém. E aí Jesus chega a Jerusalém, sai da Galileia e vai para Jerusalém. Lá ele chega durante uma festa. Versículo 1, João capítulo 5, versículo 1, diz que ele chega durante uma festa dos judeus. A gente não sabe dizer se era Pentecoste, se era tabernáculo, se era Páscoa, né? A palavra nos explicita qual seria a festa exata. Mas ele chega num tempo de festa, Jesus, depois de ter passado por isso. E aí quando ele vai chegando ali perto da porta das ovelhas, vocês lembram que a cidade de Jerusalém era toda murada e tinham portas para entrar pelas muralhas. E ele chega ali perto da muralha das ovelhas, no tanque de Betesda. E é interessante e importante a gente entender que lugar é esse, para que a gente possa compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Esses tanques outros tanques tinham ao redor da cidade. Antes de entrar no templo, as pessoas se passavam por esses tanques para se purificarem, para se lavarem. Elas vinham de viagem, elas vinham andando quilômetros e quilômetros e quilômetros, dias e dias e dias. E o judeu até hoje tem essa prática de se lavar as mãos, lavar os pés antes de entrar no templo, antes de começar a adorar o Senhor. E esses tanques serviam para isso. Mas esse tanque de Betesda, em especial, tinha algo a mais.
Existia uma tradição ali entre os judeus, existia uma tradição entre a população já influenciada pela cultura e religiosidade greco-romana, de que ali era um lugar de cura, de que o tanque de Betesda tinha ali uma parada especial. Ali era um lugar que as pessoas eram curadas, ali acontecia milagre, diferente dos outros tanques, onde as pessoas só se lavavam e iam para o templo. E ali, segundo a tradição deles, a água se movia uma vez por ano. Segundo eles, a tradição, um anjo movia as águas, e aquele que entrasse primeiro nas águas seria curado, segundo a tradição. Você abriu sua Bíblia aí para acompanhar esse texto? Quem abriu, em algumas Bíblias, essa parte onde as águas se moviam e o anjo vinha uma vez por ano, movia as águas, pode estar entre colchetes, porque esse trecho foi acrescentado depois à Bíblia, tá certo? Então, esse trecho vem da tradição oral, vem da tradição judaica, porque aí vocês vão entender mais à frente em relação a isso. Em 1888, um arqueólogo chamado Konrad Schick, um alemão crente, descobriu o tanque de Betesda. Então imagina, milênios esse tanque estava soterrado. E aí essa descoberta arqueológica vai trazer muita luz àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Então esse tanque de Betesda era um lugar onde as pessoas acreditavam que vinha um anjo, uma vez por ano, movia essas águas, e o primeiro que entrasse ali naquelas águas seria curado. E aí esse Jesus passa por lá e vê esse homem que há 38 anos, ele não andava, ele provavelmente era paralítico, e não conseguia. Como é que o cara ia correr e entrar primeiro na água? E aí Jesus tem um encontro com ele e cura ele, e a gente vai aprofundar nesse texto. Mas o interessante é que em 1888, esse arqueólogo descobre o tanque de Betesda, e sabe o que ele descobre lá? A gente esteve lá em Israel, e a gente teve a oportunidade de conhecer o tanque de Betesda. Ele fica ao lado de uma igreja católica, toda de pedra, muito bonita, uma acústica perfeita. E o que ele descobriu lá? Ele descobriu imagens. Ele descobriu imagens de um Deus que era adorado, tanto na Grécia quanto em Roma, que era Asclépio, ou Serapis. E esse Deus era o Deus da cura. Então encontraram imagens dele lá. Como era essa imagem? A imagem era de um homem segurando um cajado, com a cobra enrolada no cajado. E hoje a gente encontra esse Deus. Você que estuda medicina, você que estuda farmácia, você que é da área de saúde, vê aquele cajado enrolado, a cobra, a serpente enrolada naquele cajado. É esse Deus que era adorado no tanque de Betesda. Por quê? Porque as pessoas achavam que aquele lugar era de cura. Via um anjo uma vez por ano, movia. Quando a água se movesse, a pessoa entrava. Então essa descoberta arqueológica abriu muito a nossa visão em relação àquilo que a palavra de Deus fala sobre o tanque de Betesda. Aquele então era um lugar de adoração pagã. Porque chegou um tempo, principalmente nesse período de Jesus, no Império Romano, em que os líderes religiosos judeus já estavam falando: cara, adora aí, mas continuem vindo aqui e trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Não tem problema. Então, em vários lugares espalhados por Jerusalém, tinham altares a outros deuses. Um deles era no tanque de Betesda, pertinho da entrada do templo da Porta das Ovelhas. Então esse lugar do tanque de Betesda era um lugar de culto a outros deuses. Esse era um lugar de adoração a outros deuses. Esse era um lugar místico. Esse era um lugar que Deus não estava ali. Então esse era um lugar de muita religiosidade, de misticismo, de adoração pagã a outros deuses, não ao Deus verdadeiro, não ao Deus que era adorado no templo. Então as pessoas ficavam por ali, muitas vezes nem para o templo iam, tinham tudo ali, menos Deus. Então esse anjo que mexia essas águas, não tinha nada de anjo de Deus mexendo a água uma vez por ano, para quem entrasse primeiro fosse curado. Não tem lógica, não bate com a palavra de Deus, um mover desse. Não bate com a palavra de Deus agir dessa maneira. Mover a água uma vez no ano, e aí vai lá, quem entrar primeiro está curado. A cura está disponível para todos nós.
que Jesus tinha que fazer lá na cruz, ele fez. Mas essa água se movendo, era um anjo do Senhor. Não. Ali era um altar de adoração pagão. Eles adoravam a outros deuses. Deus não vai te deixar 38 anos doente, falando, te vira, se você não entrar primeiro na água, você não é curado. Isso é papo furado. Então, as pessoas iam ali adorar a deuses estranhos, na verdade. Aquele homem paralítico há 38 anos, ele foi lá, ele estava há 38 anos lá, adorando a deuses estranhos. Ele estava lá, buscando no lugar errado, e em pessoas erradas, e em deuses errados, a solução para o seu problema. Diferente do centurião romano, que foi em busca de Jesus para que o filho fosse curado. Jesus não olhou para ele e falou, não, espera aí um ano, que é quando o anjo se mover, e aí você pular primeiro, teu filho vai ser curado. Não, Jesus na mesma hora falou, teu filho está curado, pode ir para casa. A mesma coisa a mulher samaritana. Conheceu Jesus e teve sua vida transformada. Então, não tinha lógica a pessoa esperar um ano, e só o primeiro que entrasse, esse coitado nem andava, como é que ele ia ser curado? O Senhor não faz asepsia de pessoas, amém? E então Jesus chega até esse lugar, justamente para confrontar toda a religiosidade que existia naquele lugar. E acaba desmascarando os problemas que estavam enganando aquelas pessoas durante tanto tempo, deixando elas cativas em seus pecados, em seus problemas, sendo escravas desses problemas e desses pecados. Não era anjo de Deus nenhum que movia as águas. O Senhor não estava naquele lugar. Quem já viu Deus ficar fazendo pessoas passarem por isso? São como grandes concentrações religiosas que nós vemos hoje em dia na nossa terra, em vários países, na nossa cidade, onde pessoas se reúnem muitas vezes uma vez no ano. Está chegando aí, está chegando agora em dezembro aqui em João Pessoa, uma grande movimentação, onde as pessoas acham que uma vez por ano, se elas se reunirem, saírem andando, subindo e descendo escada, de alguma maneira Deus vai olhar e falar, poxa, que massa, eu vou curar, eu vou transformar. Religiosidade era a mesma coisa que estava acontecendo no tanque de Betesda. As pessoas com problemas reais, as pessoas com dificuldades reais, mas procurando no lugar errado, mas procurando o Deus errado, procurando a solução errada. Não vai sair dali, vai ficar 38 anos ali. São pessoas cheias de fé, como as que iam buscar a cura naquele tanque, mas a fé está sendo colocada e dedicada ao lugar errado. Talvez muitos de nós hoje estejam dessa maneira, procurando uma solução para a sua vida, mas está procurando no lugar errado. Aqui então Jesus encontra um homem com problemas nas pernas, provavelmente paralítico, conforme algumas versões, que não conseguia se deslocar sozinho e que frequentava aquele lugar há 38 anos. A palavra não diz se ele nasceu paralítico, a palavra não diz se ele tinha 38 anos ou se ele tinha mais de 38 anos. É muito tempo sendo enganado pela religião e pela tradição humana. É muito tempo de engano. 38 anos sofrendo. Mas muitos de nós estamos assim hoje. Muitos anos, talvez não 38, mas sendo enganados por tradição humana ou por religiosidade. Ele estava num deserto há 38 anos, com a sua vida física e espiritual paralisada. Mas mais na frente do texto a gente vai ver que foi provavelmente culpa dele mesmo, dele estar vivendo aquilo. Como a gente viu semana passada sobre o deserto, domingo passado. Então, igreja, muitos estão nessa situação, procurando a solução no lugar errado. Aqui quando Jesus fala sobre esse homem ter uma vida paralisada, dele não conseguir se mover, não está se tratando só do seu problema físico. Ele está falando da sua paralisia espiritual. Ele também está tratando aqui da sua paralisia emocional. Esse homem não estava com a sua vida travada apenas fisicamente. Ele estava com a sua vida travada espiritualmente. Porque aquele era um lugar de adoração a outros deuses.
porque ele fazia parte de um lugar onde se buscava a cura de maneira errada, nos lugares errados, em pessoas erradas, em tradição de homens e de religiosidade. E 38 anos não é à toa, porque 38 anos também foi o tempo que Israel passou no deserto. Porque foram 40 anos, como vocês sabem, óbvio, mas com 2 anos, quando eles saíram do Egito, com 2 anos eles chegam em Israel. Eles chegam em Canaã, eles chegam na terra prometida. E aí Moisés fala, rapaziada, vai dar uma olhada, espiar a terra, porque a gente vai entrar, a gente precisa saber quais são os povos que ali estão, para a gente guerrear. E os caras vão e voltam, morrendo de medo. Só Josué e Caleb que não, ali é bom, tem gigante, mas a gente vence eles. E aí Deus, por conta da incredulidade deles, fala, então vocês vão ficar mais 38 anos agora andando no deserto. Com 2 anos ele já estava em Israel. Aí mais 38 anos andando pelo deserto, rodando ao redor de Israel, até que entram na terra prometida. Então esses 38 anos não é por acaso, ele aponta para a incredulidade, ele aponta para a nossa fé em lugares errados, ele aponta para a nossa fé justamente em deuses que não são os deuses de verdade. E por isso esse homem estava há 38 anos sendo enganado, se enganando. E quantos de nós hoje não estamos nessa situação, buscando a solução para algo em sua vida há anos, e nada muda? Será que você não está colocando a fé no lugar errado? Será que você não está buscando a mudança da sua vida em lugares onde Jesus não está? Esperando a solução de maneira errada, buscando a deuses que não é o verdadeiro Deus. Muitos de nós têm levado uma vida de religiosidade, igreja. E isso não tem nada a ver com Jesus. A religiosidade é a maneira que o homem inventou de tentar alcançar a Deus. Da sua própria, provavelmente pode estar lá, criando seus deuses com as suas próprias mãos. Como a palavra de Deus fala, ele não fala, não sente cheiro, não se move, não faz nada. E você esperando de uma imagem, de uma estátua que faça algo pela sua vida. Como esses homens no tanque de Betesda. Não vai fazer. Você está sendo enganado pela religiosidade, pela tradição humana. Esses homens eram a tradição aqui, basicamente era a tradição humana. Talvez você esteja vivendo justamente o teu tanque de Betesda, preso há anos a uma tradição humana e a religiosidade, que não vai mudar a tua história, a não ser que você tenha um encontro com Jesus, como esse homem teve. Muitos de nós têm levado uma vida de religiosidade. Muitas vezes você nem sabe o que faz e por que faz. Você só faz porque minha avó fazia, meu pai fazia, minha mãe, e eu estou seguindo fazendo. E nem se pergunta, por que eu estou indo a esse lugar? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu tenho esses hábitos? Por que eu faço isso? Você nem procura saber por que você está fazendo as coisas. Minha mãe fazia, minha avó fazia, uma tradição de família, é uma tradição da cidade, é uma tradição. O tanque de Betesda era uma tradição, e as pessoas escravas, décadas após décadas. Talvez você esteja nessa situação hoje. Olha e avalia a tua vida, será que você não tem feito aquilo que te mandam fazer, sem nem parar para saber por que você está fazendo daquele jeito? Depois que eu me converti, eu parei para pensar, eu falei, cara, por que eu fazia aquelas paradas, velho? Nunca me parei para perguntar, óbvio, a gente confia no pai, na mãe, na avó, mas só que também eles foram enganados. E aí vem, por que não? Porque você nasceu assim, e nós vamos te batizar bebezinho para não ter perigo de sair da tradição. E aí vai ficando no tanque de Betesda o resto da vida. E aí está aí como esse homem sendo enganado há 38 anos, achando que sabia de alguma coisa, mas não sabia de nada, preso num cativeiro físico, espiritual e emocional. E aí você se pergunta, pastor, então como é que a pessoa consegue ficar como esse homem sendo enganada por tanto tempo? Como pode ser que eu também estou sendo enganado há tanto tempo? Vamos voltar no texto. João 5, capítulo 6. Perdão, João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 6.
Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Deixa aí esse texto. Deixa o versículo 6. Jesus chega num lugar que ele sabe que era de adoração a outros deuses, um altar pagão, que as pessoas buscavam a solução em outros deuses, e ali chega o Deus verdadeiro, Jesus. Ele olha para aquele homem, e ele sabia que aquele homem era paralítico há anos, e faz uma pergunta retórica, que o cara fala: bicho, mas como é que Jesus vai fazer uma pergunta dessa? Você não está vendo que eu não estou andando? Jesus olha para ele e fala: você quer ser curado? Parece uma pergunta retórica, simples. Fala, cara, Jesus está viajando, ele não está vendo. Aqui é lugar que as pessoas buscam cura uma vez por ano, mas buscam. Eu estou aqui, não consigo andar. Como é que Jesus me faz uma pergunta dessa? Você quer ser curado? É óbvio que eu quero ser curado. Eu estou aqui para ser curado. E o homem deu uma resposta que não tinha nada a ver, justificou, deu uma desculpa, ao invés de responder: não, eu quero ser curado. Jesus respondeu: quer ser curado? Ele: não, é porque ninguém me põe lá na água, não sei o quê. E aqui está o problema, igreja. Jesus não perguntou se alguém ajudou ele ou não. Jesus não perguntou se alguém era culpado por aquilo que ele estava vivendo. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E é essa pergunta que Jesus nos faz nessa noite: você quer ser curado? É essa pergunta. Você quer mesmo mudar? Porque essa cura não era uma cura física simplesmente, era uma cura espiritual. Era uma mudança de caráter, como muitos de nós precisamos nessa noite. E o Senhor está perguntando: você quer mudar mesmo? Você veio me buscar, você tem vindo ao culto, mas será que você quer mudar mesmo? Você quer ser curado mesmo? A pergunta que Deus tem para nos fazer nessa noite é: você quer mudar mesmo? Foi a pergunta que ele fez para esse cara: você quer ser curado? É a mesma coisa que ele está falando: você quer mudar mesmo, cara? Porque Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos procurando no lugar errado, procurando da maneira errada a solução. É tipo olhar para a gente e falar: cara, você quer ser mudado mesmo? E por que você continua traindo sua esposa? Como é que você vem ao culto e fala: me muda, e continua traindo a tua esposa? E continua traindo teu marido? E continua usando drogas, enchendo a cara? Não, mas eu estou aqui, eu quero mudar. Aí Jesus olha e fala: cara, eu conheço teu coração, velho. Você quer mudar mesmo? Sendo que você procura no lugar errado, da maneira errada, nos deuses errados. Da boca para fora você fala que quer ser curado, mas aí dentro você não tem feito a sua parte. As pessoas ficam esperando cair do céu um milagre. As pessoas ficam esperando a transformação, que venha um anjo bonito, galego, todo cheio de luz, e apresente para você e fale: meu filho, tipo o gênio da lâmpada, faça 3 desejos. Não vai acontecer isso. Se você continuar esperando isso, você vai ficar 38 anos em Betesda. E o que Jesus quer fazer nessa noite é te despertar desse lugar de religiosidade. É te despertar desse lugar onde você se acomodou. Está buscando mudança há tanto tempo, mas não faz a sua parte. Ah, mas você quer ser curado? Jesus perguntou. Ah, mas o cara, em vez de falar: eu quero, pô, tá louco, me cura. Não, é porque ninguém me bota na água. Não é a água que vai te curar, não é anjo de Deus nenhum que está movendo isso aqui. Só quem pode te curar sou eu. Para de buscar nos lugares errados. Para com esse negócio de religião. Para com essa tradição humana. Você não admite os seus erros, você não confessa os seus pecados, fica justificando, jogando a responsabilidade para outros. Ah, pastor, eu passo essa guerra, é uma luta, meu casamento não muda, minha vida não muda, mas é porque, eu fui abusado. Mas é porque, me trataram mal. Mas olha os traumas que eu carrego. Eu também cheguei aqui cheio de trauma. Mas esse mesmo Jesus que curou e libertou esse homem, me curou e me libertou um dia. E Ele pode fazer isso com a tua vida nessa noite.
Só não pode continuar dando desculpa. Ah, não, mas foi porque foi minha mãe, eu sei. Muitos aqui passaram e vivem hoje aquilo que é fruto de abuso, aquilo que é fruto de humilhação, realmente de um pai, de uma mãe, de um relacionamento, de um líder, de outras pessoas. Acontece. Mas você não pode continuar aí para sempre. Você não pode jogar a responsabilidade de sair do cativeiro onde você se enfiou nas costas dos outros. Só depende de você agora. Não fique esperando o anjo que vai vir uma vez no ano. Não, ele está aqui agora. Ele pode mudar a tua história agora. Ele curou a Jéssica na mesma hora. Quantos no nosso meio hoje não estão enfermos? E não digo fisicamente, eu digo espiritualmente. Que era o maior problema daquele homem. O problema dele, cara, físico, era só o reflexo físico da vida espiritual dele. E aí ficam esperando que alguém faça algo por você, quando é você quem tem que fazer algo por você. Puxa, mas pastor, me ajuda. Eu vou te ajudar, cara. Mas a principal parte, nem Deus vai mover a palha. É você quem precisa se mover. Aquilo que é responsabilidade sua, o Senhor não vai mover uma palha. É você quem tem que se mover do seu lugar. É você quem tem que buscar no lugar certo. É você quem tem que buscar a Jesus. Entendo demais, como eu falei, eu já passei por isso também. Fui curado de traumas, dores no coração, maltratos. Mas você pode fazer algo além de ficar esperando a água se mover. Desprendendo, as pessoas desprendem força, gastam energia física, espiritual, emocional nos lugares errados. Querem tudo muito rápido, como é hoje. Tudo é rápido, tudo é online, tudo é na hora. E aí acham que com Deus é assim. Não é. Se Ele quiser, Ele cura na hora. Desde que Ele encontre em você disposição para falar: cara, eu vou sair do tanque de Betesda. Eu vou fazer a minha parte. Eu cheguei aqui, eu era alcoólatra, cara, viciado há anos. Há anos. Primeiro gole com 2 anos de idade. Jesus me libertou aos 28. Então foi uma vida toda de álcool, de drogas, de mentira. Sabe o que eu fiz no dia 3 de dezembro de 2008? Estava tomando o último copo. Falei, cara, não quero mais isso não. Quero Jesus na minha vida, deixa eu ir lá. Sabe o que eu estou falando. E álcool é uma droga, tá? Como todas as outras. E aí fala, cara, mas é difícil. Eu detesto, eu não fico mais. E nunca mais eu precisei dessa porcaria. E saí, porque eu tive encontro com Jesus. Peguei meu leito, como aconteceu com esse homem, levantei e fui embora. Falei, meu irmão, eu conheci um cara que mudou a minha história. Eu conheci um cara que mudou a minha vida. Eu conheci um cara que abriu os meus olhos. Eu era um religioso. Sabe que dia era esse que eu estava? Eu estava fazendo um tratamento com um psicólogo louco, num bar. Olha só onde o cara me atendia. No bar, à noite. Aqui na feirinha. Aqueles bar que tinha antigamente. Isso era em 2008. Ele estava me preparando, a gente tomando uma. Ó, o atendimento, massa. Tomando uma e ele falando, ó, sabe o que a gente vai fazer? Vai ter a procissão. A penha está chegando. E aí você vai... Eu tinha síndrome do pânico, ansiedade, eu não estava saindo mais, eu estava trancado em casa. Aí o meu tratamento lá no bar com um psicólogo. Aí ele falou, você vai perder o medo quando a gente for fazer essa caminhada. São quilômetros. Porque eu já não dirigia, eu não entrava em shopping, eu não saía de casa. Aí ele falou, você vai lá, a gente vai fazer andar quilômetros aí de madrugada. E aí você vai ser curado. Tanque de Betesda. Eu falei, você tá louco, conheci Jesus. Eu tenho um copo assim, nunca mais eu provo dessa porcaria. Peguei meu leito, levantei e fui embora para nunca mais. Tradição humana. Religiosidade. A única solução para aquilo que você tem vivido é Jesus. Quanta gente frustrada com Deus, que espera há anos uma mudança de vida, que vem culto após culto, célula após célula e nada muda. Não adianta você orar a Deus, pedindo mudança na sua vida, se você mesmo não muda. Se você mesmo, no fundo, não quer mudar. Você está querendo se amostrar para a tua esposa, para ela não se separar de você.
Você está fazendo média com o seu marido, com a sua namorada, com o seu namorado. Mas mudar, meu irmão. Tá igual esse cara, ficou 38 anos. Só enrolando, empurrando com a barriga esse relacionamento. Essa situação não muda. A questão financeira não muda. Fica empurrando com a barriga. No fundo, não está muito afim de mudar. Tá bom do jeito que você está levando a vida, o casamento e o seu relacionamento. Por isso que Jesus falou, cara, você quer mesmo ser curado, velho? Você quer mesmo mudar de vida? Porque eu vejo o que você faz. Tá, vai dar uma de doido para mim? Jesus falou pro cara, vai dar uma de doido para mim? Eu te conheço, velho. Eu sei o que você faz quando ninguém está te vendo. Eu sei que você está buscando um lugar errado. Mas ainda assim, Ele derrama a nossa misericórdia, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Amém? Mas é preciso você fazer a sua parte. Não adianta ficar esperando que o pastor, que o líder de célula, que a tua esposa, que o teu marido, que os remédios, que os tratamentos, que isso, que aquilo. Você precisa fazer a sua parte e não querer mais. Teu tanque de Betesda, tua prisão espiritual, pode simplesmente ser uma falta de perdão. Talvez o que esteja faltando para você sair, levantar e sair andando espiritualmente dessa tua vida travada, de dores, de medo, de ansiedade, de que nada dá certo, de um relacionamento destruído, falta de perdão. Falta de perdão é um tanque de Betesda maravilhoso. Tem segurado muita gente por anos e anos. Mas pastor, não foi eu que errei. A Bíblia não nos ensina isso, se a gente quer o certo ou o errado. A Bíblia nos diz que nós não temos alternativa, a gente tem que perdoar. Deixa eu te falar uma verdade, perdão é sobre quem perdoa, não é sobre quem é perdoado. Jesus sabia que Judas ia trair ele, ou não sabia? Jesus sabia que Judas ia mentir para ele, ia enganar ele. Mas a todo momento Jesus o tratou com dignidade. Isso nos ensina que o perdão não é sobre quem nos feriu, é sobre quem nós perdoamos. O perdão não fala do perdoado, o perdão fala de quem perdoa. Até quando você vai continuar fugindo da tua responsabilidade de fazer aquilo que compete a você fazer? Vai deixar passar mais um culto, mais um domingo, e não vai buscar a pessoa e se ajustar? E não vai buscar a pessoa e pedir perdão? E não vai buscar a tua esposa, o teu marido e confessar o pecado? Não vai buscar o irmão e se arrepender? Você está sendo escravo da sua falta de fé. Você está sendo escravo dos teus medos, da tua religiosidade, da tradição humana, que nada tem a ver com Jesus. E está te impedindo de viver uma nova história com o Senhor. Esse homem paralítico era um escravo da religiosidade. Um escravo da tradição daquele lugar. Colocando a sua fé no lugar errado. Colocando a sua fé no homem. Muitas vezes os crentes fazem isso. Bota a fé no pastor. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Colocando a fé na religiosidade, nas tradições, sofrendo anos por conta disso. Esperando alguém fazer algo por você que só você pode fazer. Que só depende de você. Arrependa-se. Esse homem era um escravo e não sabia. Achando lá, não, como eu sou escravo? Os escravos normalmente não sabem. Ele era um escravo e não sabia. Tem uma história que eu acho interessante, que conta a história de João e Sandra, dois irmãos, que estavam no sítio da avó no final de semana, de férias, foram passar as férias no sítio da avó. E aí João, lá em Rondônia a gente chama de baladeira, aqui chama de estilingue, né? E aí com o estilingue lá tal, acertando os passarinhos, coisa de menino. E aí nas lagartixas e etc, nos calangos, pá! Só que ele não tinha acertado nada, ele estava voltando para casa, aí o pato da avó, meu irmão, no instinto ele pegou, puf, acertou na cabeça do pato, véio, pá, morreu na hora o pato.
Depois o cara, tá ligado? Quando o cara se toca, já vinha no automático, não tinha acertado nenhum passarinho ainda. Quando viu o pato, falou, é agora. Pá! Na cabeça do pato. O pato, puf, morreu na hora. E aí caiu a ficha, ele falou, caramba, uma coisa é pegar o passarinho, outra coisa é pegar o pato da minha avó. Só que a irmã dele, Sandra, viu. E aí ficou usando isso como arma para aquele menino, contra ele. E aí a avó fazia, Sandra, vem lavar os pratos. Aí ela fala, avó, não vou não, porque o João vai lavar por mim, né, João? Que ela falou, eu vi o que você fez com o pato da vovó. E aí ela usava isso como arma. Ela falou, eu vou lavar os pratos. Aí, não, vamos passear, mas alguém precisa ficar cuidando da casa. A Sandra era mais velha, você cuida, Sandra? Ela falava, não, mãe, vó, o João disse que quer ficar cuidando aqui da casa, não quer ir com a gente. Né, João? João, como é que ele ia falar? Não, senão ela ia entregar ele para a avó dele. Só que chegou em determinado momento, cara, que esse moleque começou a chorar, se desesperar. E aí foi e buscou a avó e falou, cara, não dá para viver mais desse jeito. E falou, vó, eu preciso confessar para a senhora, eu matei o pato da senhora. Ela falou, filho, fica tranquilo, eu te perdoo, eu estava na janela de casa. Eu só deixei e fiquei quieto para saber até quando você ia continuar escravo da sua irmã. E é isso que Deus está te falando nessa noite. Até quando você vai continuar escravo desse teu pecado? Até quando você vai continuar escravo da tua religiosidade? Até quando você vai continuar no tanque de Betesda? É como Jesus, essa avó é como Jesus, fala, filho, fique em paz, eu estou pronto para te curar, eu estou pronto para te libertar, estou pronto para te dar uma nova vida, basta você querer. Até quando, filho? Eu estou vendo tudo que você está passando, filho. Eu estou vendo tudo que você está passando, filha. Poxa, até quando você quer continuar escravo disso daí? Eu estou aqui para te libertar. É o que Deus te pergunta hoje, até quando você vai permanecer escravo dos teus pecados? Até quando você vai continuar escravo da tua religiosidade? Até quando você vai continuar escravo da tradição humana? Até quando você vai continuar escravo dos teus vícios? Foi a mesma coisa que Jesus perguntou àquele homem, paralítico no tanque de Betesda. Falou, cara, eu já sei da tua história. Você há 38 anos está aqui nessa vida. Até quando você quer continuar assim? Por isso que Jesus perguntou, você quer ser curado mesmo? Você quer realmente ter a sua vida transformada? Até quando você vai continuar dando desculpas para fazer o que você precisa fazer? Para tomar a decisão que você precisa tomar? Até quando você vai ficar se escondendo por detrás das suas fragilidades, dos pontos fracos? Mas é porque a culpa não é minha, mas é porque isso e por conta daquilo. Até quando? Até quando você vai continuar culpando os outros por aquilo que você está vivendo? Como esse homem culpava. Você quer ser curado? Ele, em vez de responder assim, não, é porque ninguém me põe na água. No capítulo anterior, no 4, a gente viu a mulher samaritana e o centurião romano, ambos tendo um encontro com Jesus e tendo suas vidas transformadas, dando ouvidos à palavra de Jesus e indo ao encontro de Jesus. Agora nós vemos um homem que também tem a chance da sua vida. Jesus vai ao seu encontro, lança a sua palavra, como ele está fazendo hoje conosco aqui. E o cara se preocupa mais em dar desculpas, ao invés de confessar os pecados. O tanque de Betesda, esse nome no original hebraico, é Beit Hasda. E em hebraico significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. Lamentações 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não é uma vez por ano, não é uma vez por ano como você achava que era, é a todo dia, a toda manhã, as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. A todo dia, a toda manhã, é uma nova chance, uma nova oportunidade que ele nos dá de recomeçarmos uma nova história, assim como ele está te dando nessa noite. João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Talvez o que precisa fazer é colocar a tua fé no lugar certo, é em Jesus. Você está buscando no lugar errado. E no versículo 8 de João 5, Jesus diz, levante-se, pegue o seu leito e ande. Aquele homem ouviu a voz de Jesus,
ouviu a palavra de Jesus, ouviu a direção de Jesus e obedeceu. É o que o Senhor está esperando de você nessa noite. Levante-se, pega as suas desculpas, joga fora e deixa eu transformar a tua vida. O Senhor está falando para você nessa noite: levante-se do teu tanque de Betesda. Deixa eu mudar a tua história, deixa eu mudar a tua vida. E Jesus, apesar das desculpas e falhas daquele homem, derramou da sua misericórdia sobre ele e o curou. E Jesus não cura só o físico daquele homem, curou a fé dele também. E talvez esse seja o teu principal problema hoje, a tua fé. Por isso que Jesus fala no versículo 14 e 15 de João 5. Depois de ter curado, Jesus encontra o cara lá no templo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Aqui está a prova de que era algo espiritual. Que Jesus encontrou e fez ele: ó, você foi curado. Por isso que Jesus perguntou: meu irmão, você quer ser curado, velho? Você está ligado que você não está fazendo as coisas certas. Você quer ser curado? Porque a palavra de Deus diz que quando o demônio é expulso das nossas vidas, os espíritos maus são expulsos quando a gente conhece a Jesus e a nossa vida é transformada. Se a gente não tiver cuidado, vem 7 pior depois. Se a gente voltar para o pecado, se a gente voltar a fazer as antigas práticas, se a gente voltar para o tanque de Betesda, a coisa vai ser pior depois. Por isso que Jesus olhou para ele e falou: e aí, brother? Tá curado, né? Tá andando, olha que massa. Vigia, cuida, não peques mais, porque senão a coisa vai ser pior. Aquele homem estava preso numa prisão espiritual. Aquele homem estava preso numa prisão religiosa. A Bíblia não diz se aquele homem nasceu daquele jeito, mas Jesus o alerta para ele não pecar novamente, senão a coisa ia piorar. Jesus faz um alerta espiritual. O louvor já pode se colocar aqui. Não deixe a sua fé ser enganada, como você provavelmente pode ter feito durante anos, como eu passei 28 anos desse jeito. Agora você conhece a verdade. Agora você sabe que o tanque de Betesda não é lugar para você estar. Agora você sabe que o tanque de Betesda não é o lugar para você colocar a sua fé, ficar esperando um milagre, não. Você precisa focar todas as tuas energias, o teu alvo de vida, a tua história em Jesus. Para de ficar culpando os outros. Para de continuar inventando história. Para de ficar encontrando desculpas para tentar justificar aquilo que só você pode fazer. Porque Jesus te conhece. Jesus conhece a tua história, Jesus conhece o teu coração. E Ele olha para a gente e fala: rapaz, você quer mudar mesmo? Você fica me pedindo as paradas, mas você não quer fazer a sua parte. Você não quer largar o vício. Você não quer largar a mentira. Não quer largar a corrupção. Será que você quer mesmo mudar? Aí o cara fica 38 anos no tanque de Betesda, nada muda. E o cara fala: poxa, mas Deus não me dá a chance. Deus não me dá a oportunidade. Tá aí, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para de ficar responsabilizando os outros e faça a sua parte. E o que Jesus te pergunta é: você quer ser curado mesmo? Você quer mudar mesmo? Agora é com você. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. O Senhor te trouxe nessa noite para abrir os teus olhos espirituais. Mas que uma cura física daquele homem, Ele curou aquele homem espiritualmente. Aquele homem estava preso numa cadeia espiritual, onde nada acontecia na sua história, onde nada acontecia na sua vida, onde nada mudava, porque ele estava colocando a sua fé, ele estava desprendendo todo o seu tempo valioso e buscando a outros deuses. Ele estava buscando no lugar errado. Ele estava fazendo da maneira errada, sendo enganado. E muitas vezes a culpa não é sua por ter sido enganado durante tantos anos. Mas depois que a gente tem um encontro com Jesus e conhece a verdade, a responsabilidade passa a ser nossa de sair desse lugar. A responsabilidade passa a ser nossa de ser curado no nosso coração, do nosso trauma, das nossas emoções, daquilo que fizeram conosco, do abuso, da falta de perdão.
Quando nós conhecemos a verdade, a responsabilidade passa a ser nossa. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, não podia mais dar desculpa como ele deu. Por isso que o Senhor te pergunta nessa noite: você veio aqui na casa do Pai, você saiu de casa, você resolveu dedicar o teu tempo nesse domingo à noite para vir à casa do Senhor, já fez um story, já postou no Instagram, todo mundo está vendo que você é crente. Mas aqui dentro, a gente e Deus, a gente e Jesus, Ele pergunta: cara, aquilo que você veio buscar, você está disposto realmente a pagar o preço para receber? Você está afim realmente de ser curado? Você está afim realmente de ser restaurado? Você está afim realmente de ter a tua vida mudada? Você tem que fazer a sua parte. Quando Jesus falou: levante-se, pegue o seu leito e ande, é Jesus falando: cara, essa é a tua parte. O que é a tua parte? Largar o vício, parar de trair, parar de mentir, parar de se corromper, parar de se prostituir. Qual é o teu leito que o Senhor manda pegar nessa noite? Joga fora e anda. O Senhor está falando contigo nesse exato momento, de forma específica com cada um de nós. Filho, filha, você está disposto a uma nova vida? Filho, filha, você está disposto a uma nova história realmente? Ou você está preocupado com o que os outros vão achar? Ou você está preocupado com o que os outros vão pensar? O Senhor está te dando uma chance maravilhosa nessa noite. Que, como nós lemos em Lamentações, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E mais uma vez Ele está dando uma chance, uma oportunidade. Está visitando o teu tanque de Betesda, falando: filho, deixa eu te curar, deixa eu te libertar, deixa eu te dar uma nova história, deixa eu restaurar esse teu casamento, esse teu relacionamento, deixa eu te trazer de volta. Você estava desviado há tanto tempo, desviou-se e foi para o tanque de Betesda. Jesus foi lá te resgatar do teu tanque de Betesda nessa noite. Deixa Ele escrever uma nova história. Tá afim? Essa é a hora. Tá afim? Esse é o momento. Por isso eu quero fazer uma oração com você, todos de olhos fechados, por favor. Esse é o momento entre você e Deus. Eu quero fazer uma oração com você que se reconheceu nessa palavra, nessa mensagem dessa noite, que precisa sair do tanque de Betesda, que precisa da ajuda de Jesus para levantar e andar, que precisa sair dessa prisão espiritual, religiosa. Aí do teu lugar, você que quer fazer essa oração comigo, eu quero orar por você. Levanta a tua mão no teu lugar, todos de olhos fechados. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Todos de olhos fechados. Você quer fazer essa oração comigo? Levanta a tua mão no teu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor veio te resgatar nessa noite do tanque de Betesda. Você que levantou a sua mão, se coloca de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor possa arrancar toda vergonha, todo medo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É você e Deus, todos de olhos fechados. Coloca de pé, eu quero orar com você. Você que ficou de pé, coloca a tua mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu clamo a Ti. Me tira do tanque de Betesda, me arranca dessa prisão espiritual, dessa prisão religiosa. Cura a minha alma, me reconecta a Ti. Nessa noite, Jesus, eu reconheço como aquele homem no tanque, que não há outro Deus além de Ti, que só Tu és o meu Senhor, que só Tu és o meu Salvador, que só Tu, Jesus, é o meu Deus. Por isso nessa noite eu entrego a minha vida a Ti, reconhecendo que dependo totalmente de Ti, que o milagre que eu espero
que toda mudança que eu espero na minha vida só pode vir de Ti, Jesus. Nessa noite eu faço a minha parte, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha história, eu entrego a minha família, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a Ti, Jesus. Muda a minha vida, muda a minha história, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas te pedindo, fortalece nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa libertá-los, curá-los, Pai. Assim como o Senhor fez com aquele homem no tanque de Betesda. Que nessa noite já ainda eles tenham uma experiência poderosa contigo, Pai. Que em nome de Jesus eles já possam viver, Pai, os frutos do milagre da tua libertação, como foi com aquele homem. E que eles não voltem mais, eles não voltem mais para esse mesmo lugar do tanque de Betesda, da religiosidade, da mentira, da prostituição, das drogas. Em nome de Jesus, como pastor, eu declaro que eles estão debaixo da oração e da intercessão dessa casa, que eles fazem parte dessa família, Pai, e que em nome de Jesus, eles viverão um novo tempo e uma nova história, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez nessa noite, ou você que veio outras vezes aqui, nunca deixou, ou você que nos visita, ou veio outras vezes, nunca deixou teu contato com o pessoal do Boas-Vindas. Antes de ir embora, as meninas vão estar lá na saída da igreja, para pegar o número do teu WhatsApp, pegar o teu nome, para que a gente possa orar pela tua vida, para que a gente possa te direcionar para uma célula e te ajudar nessa caminhada, nesse novo tempo. Como pastor, eu quero te conhecer a tua história, quero te ajudar para que você possa viver essa nova história. Eu quero orar pela tua vida e ver a tua vida restaurada por Jesus, amém? Não vai embora sem deixar o teu contato, em nome de Jesus. Coloca de pé, vamos terminar esse culto adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele único, Jesus Cristo, que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história, que pode te libertar definitivamente. Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Inferno treme em seu nome, os coxos andam e em seu nome os cegos vê, em seu nome e em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Pra curar, e para ti eu vou, e para ti eu vou.
e para ti eu vou, me rendo a ti. Seja quebrada na tua vida. E para Que toda tradição humana, religiosa, seja quebrada sobre a tua vida em nome de Jesus. Você não é escravo, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Assim como você nessa noite. Que você saia daqui nessa noite liberto, livre. E não volte mais para esse lugar de depressão, para esse lugar de medo, para esse lugar de pânico, para esse lugar de traição, de prostituição, de drogas, de promiscuidade. Você é livre. Você é livre. Jesus te curou. Jesus te libertou. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Pega o teu leito. Pega o teu medo. Pega a tua incredulidade. Pega o teu vício. Lança fora. Levanta e anda. Pega a tua doença. Lança fora. Levanta e anda. Aleluia. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por vir nos resgatar dos nossos tanques de Betesda. Aleluia. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Levanta a mão do teu irmão bem alto e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta tua mão direita bem alta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, como Deus, como servo do Deus vivo. Eu te abençoo para uma semana especial na presença do Pai. Uma semana e um novo ciclo e um novo tempo de libertação, de uma nova história no Senhor. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço do irmão que está do teu lado. Amo vocês. Deus os abençoe. Aleluia. E para ti eu vou. Para ti eu vou, para ti eu